que eu falo agora com o médico, ortopedista, sanroquense e médico da Seleção Brasileira de Voleibol Feminino, Dr. Júlio Nardelli. Dr. Júlio, é com muito prazer que eu falo com você e nos fala já nesse instante da sua expectativa, Jogos Olímpicos chegando aí, Olimpíadas chegando aí. Como é que está o coração para esse evento? Estamos na expectativa, né, de começar bem, né, que tudo ocorra bem nos Jogos, e a gente está muito ansioso para já começar e finalizar logo isso, porque a ansiedade é uma coisa que atrapalha muito o nosso dia a dia, né? Então nós estamos treinando, estamos tentando já focar para que tudo ocorra bem e que a gente possa trazer mais um título aí, ou pelo menos chegar numa final. Aliás, fala pra gente um pouco mais também da sua trajetória. Você começou na seleção brasileira em 2003, né? E como é que foi para você toda essa conquista, acompanhar as Olimpíadas? Essa é a quarta que você participa, né? É a quarta. Como é que foi para Nós você? começamos em 2003, o Zé Roberto Guimarães me convidou para fazer parte da comissão técnica dele. Em 2004 nós participamos da Olimpíada de Atenas e o destino foi mais forte que a gente. Nós não conseguimos chegar na final, né? E foi até muito traumático para a gente naquele momento. E depois de 2004, pelo fracasso, a gente pensou em não voltar mais. E o Ari Graça, que era o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, falou que jamais aceitaria a gente sair por baixo, que se fosse para sair, é para sair por cima. E que não aceitava a gente ficar fora do próximo ciclo olímpico. E foi aí que nós voltamos, deu certo em Pequim, ganhamos, depois em Londres também com muita dificuldade nós ganhamos, e agora esse novo ciclo no Rio de Janeiro vai ser muito difícil, acho que vai ser o mais difícil de todas que nós participamos já, porque tem um time dos Estados Unidos que está muito bom, da China, Sérvia, a Rússia, a Holanda está com um time muito encaixadinho, são times muito difíceis de jogar e que conhecem muito a gente. Hoje o voleibol, todo mundo se conhece, todo mundo estuda todo mundo, né? Então eu acredito que esses Jogos Olímpicos vão ser os mais difíceis no quesito vôlei feminino. Então a gente vai ter que estar muito bem concentrado e com muita força de vontade, porque a gente vai precisar de muita gente torcendo. O Dr. Júlio Nardelli é um consagrado ortopedista brasileiro, né? Muito famoso na área da medicina, e é um sanroquense, né, de coração, está sempre aqui em São Roque também, participando dos eventos da cidade, sempre na casa dos pais, né, do seu Vlad Nardelli. Enfim, mantém aí a raiz em São Roque. É muito bacana isso, né, Júlio? São Roque é o meu lugar, né? Eu quero voltar a morar aqui um dia ainda, aqui onde eu cresci, eu nasci, eu cresci, quero ficar aqui é o meu lugar. E o que eu fico chateado quando a gente tem esses eventos é que a gente não pode participar da festa. Eu vou perder mais uma festa, que é o momento íntimo, né, nossa, de São Roquense, quando a gente vê todo mundo, o pessoal mais antigo, quando a gente se encontra e... A festa de São Roque faz muita falta para mim, é uma coisa muito pessoal, né? Nós já estamos em ritmo de festa de já estamos entrando no ritmo de festa, semana que vem já começa. Então, já não é a primeira que eu perco, né? Mas a gente vai vivendo e logo já não vou perder mais nenhuma, né? Por enquanto você vai acessando o site Por do enquanto, jornal, a gente vai conferindo aí. Olha que eu acesso de manhã, de tarde e de noite. Você tem que colocar as notícias, as fotos lá para mim, porque sentou no ônibus, já estou acessando. Eu vou estar no palco apresentando os eventos e vou postando imagens. Vai pondo, porque a curiosidade é grande. Eu mostro isso para meus amigos lá da seleção, pessoal da comissão técnica, e muita gente do interior também e tal, curte esse tipo de festa, né? E é bacana, a gente compartilha bastante isso daí. Então aquela troca, você vai mandar a imagem da seleção, manda mais da festa. Tá bom, vamos compartilhar aí. Doutor Júlio, trabalhar com a mulher no esporte, fala pra gente um pouco mais também dessa diferença. É claro que o homem é uma situação, a mulher é outra. Como é pra você esse trabalho com as mulheres? É um desafio muito grande, porque a mulher, existem muitas peculiaridades que a mulher nos ensina, né? E que a gente tem que adaptar para conseguir
tirar o proveito, o rendimento dela. Fora a parte médica, fisiológica, metabólica, o fato da mulher ser um pouco diferente, a gente precisa entrar um pouco no universo da mulher, na cabeça da mulher, para entender as limitações, os problemas. Às vezes é muito difícil de você entender que por um problema X ela está tendo um rendimento pífio. Mas você tem que procurar adaptar tudo isso, né? Por exemplo, a menstruação, TPM, tudo tal, isso né? atrapalha. O bom humor, né? É um outro mundo, é um outro mundo que realmente faz diferença, né? E dependendo do jogo, dependendo do momento, isso pesa muito. Então a gente tem que estar sempre atento, estar entendendo o calendário delas, tem que realmente estar muito ligado com pormenores. Por isso que a comissão ela tem várias pessoas que sempre estão olhando esse aspecto, e cada um tem também uma visão, e a gente chega lá e soma tudo isso. É muito difícil, a mulher é um caso à parte, né? Nós estamos aprendendo ainda a lidar com a mulher, a gente não sabe totalmente ainda, vai ser muito difícil, mas o bom é que a gente tem um pouco do feedback delas, elas aceitam as nossas informações, o que a gente busca delas, elas colaboram com a gente, né? Nós temos um psicólogo lá que também ajuda bastante, que é o Hermes, e o que dá certo, Carlos, é o seguinte: nós temos um grupo, uma comissão, um grupo que é unido, né? Não é uma pessoa, não é uma só que dita ou não dita o que tem que fazer. Nós temos um grupo, e esse grupo é muito fiel, e a gente procura fazer a coisa em conjunto. É por isso que dá certo. Doutor Júlio, vamos falar de um outro assunto importante também, aliás, que vem preocupando o mundo, né, que é o terrorismo, né? Aliás, você esteve recentemente na Turquia, exatamente quando teve aquele atentado lá no aeroporto, né? Como é que foi para você, um dia depois, né? Como é que foi para você essa situação, né? E o que você espera do Brasil em relação a esse assunto? Quanto menos a gente espera, a gente está no olho do furacão, né? A gente jamais imaginaria que a gente pudesse estar vivendo um momento daquele. Nós estávamos em Istambul, nós chegamos um dia antes do atentado no aeroporto, e quando a coisa aconteceu, a gente não estava entendendo direito, estava polícia, helicóptero, aquela confusão na rua, e a gente, quando nós fomos informados, ficamos todos preocupados, né? Porque nós não estamos acostumados com esse tipo de coisa, né? É um negócio diferente para a gente, né? E infelizmente agora, com essas notícias do Brasil aí, é uma coisa que preocupa bastante a gente, porque a gente torce para tudo dar certo. Quanto tempo já está sendo feito tudo isso, essa expectativa, essa ansiedade. Agora nós temos que lutar, lidar com um problema a mais que não depende da gente. A gente não sabe o que pode acontecer. Se prender esses 12 é porque tem mais gente, né? A gente sabe que pode acontecer alguma coisa. E a gente fica muito triste por o mundo estar vivendo uma situação dessa, né? O mundo está acabando por causa disso daí. E a gente torce para que a coisa não se repita, não aconteça nada, porque é uma situação muito, muito delicada, né? E é um momento de engraçamento, né? De alegria, de esporte, né? Pois é, momento de alegria, momento que infelizmente a gente vai ficar preocupado e com medo de tudo. Eu acho que vai ter bastante segurança quanto a isso, não tenha dúvida, mas é um problema para os turistas que vão, o pessoal que vai acompanhar os jogos. É preocupante. Eu diria que nós não vamos estar tranquilos. Doutor Júlio, claro que nesse período todo, desde 2003 para cá, já ocorreram momentos pitorescos, momentos até engraçados nessa trajetória. Você se lembra de algum momento desse aí para contar para a gente? Alguma situação que foi interessante, que de repente foi até que anormal ou engraçada dentro da seleção brasileira? Não, foram momentos... A gente vai anotando, né? A gente precisa pegar as anotações, mas assim, de cabeça, uma vez nós estávamos na Coreia e teve um tsunami, foi uma situação complicada, e outra situação, no voo para a Coreia, nesse voo, nós pegamos uma tempestade muito grande, o avião trepidou muito, nós ficamos com bastante medo, e era a época do H1N1, que estava começando, e o avião todo mundo tossindo, espirrando, foi um caos só.
E teve uma menina que precisou um xarope, e levam todos os medicamentos, e o xarope da menina acabou, eu precisava outro xarope, por causa da tosse. Daí eu pedi para nossa attachê me levar numa farmácia para a gente comprar um xarope. Ela me levou num químico, o químico começou a manipular o xarope, me deu um vidro. Falei, não vou dar isso aqui pra menina, não tem jeito, né? Mas foi uma situação engraçada, porque ele começou a fazer o xarope ali, com pipeta, uma coisa muito científica, né? Daí eu falei assim, olha, eu preciso de uma coisa mais normal. Aqui a gente não tem farmácia assim. Mas o cara me fez um xarope químico. Eu falei, não posso dar. Sorte que a menina melhorou com o que eu tinha, tudo, e eu não precisei usar o medicamento, mas foi uma situação interessante. E várias outras de comida, né? A gente vai para esses lugares mais exóticos e a gente tem que perguntar o que é essa carne, o que é. Um dia eu estava servindo carne de cavalo lá, e não dava para comer, né? Era uma coisa que não dá. Daí a gente manda o cardápio antes para não ter susto, né? Mas sempre a comida pra gente é um desafio, né? Os temperos, o que eles colocam na comida que a gente não está acostumado, né? Então tem várias histórias de comidas aí que... Dependendo do país, como a China, por exemplo, né? China é terrível. China, você vai passar fome. Você quer emagrecer, você vai pra China. Volta magrinho. A Tailândia também é engraçado, tem os temperos são muito fortes e a gente passa mal. Às vezes tem menina que não come. Tem menina que um dia falou assim, olha, eu preciso ir a um fast food e comer qualquer coisa, porque eu não consigo comer essa comida. E realmente ela precisava comer, ela tinha necessidade de comer proteína, carne. Daí foi acho que a única liberação para McDonald's que nós fizemos na vida. Mas tem várias histórias. Estamos falando de esporte com o Dr. Júlio Nardelli, médico da Seleção Brasileira de Voleibol Feminino, consagrado ortopedista brasileiro, e também torce para algum time. Dr. Júlio, que time você torce? Eu torço para o melhor do mundo, que é o São Paulo. O São Paulo. Infelizmente nós estamos num problema aí que os jogadores não estão correspondendo, né? Mas quando chegamos na final da Libertadores, o técnico nosso, o Bausa, fez um bom trabalho, mas é um time muito limitado atualmente, né? Infelizmente a gente está precisando de um reforçozinho, de uma melhora no time. O futebol brasileiro está numa fase muito complicada, né? A gente vê que o futebol está pendendo para algumas tendências, né? E nós não estamos vendo mais jogador de base hoje vir de baixo e se desenvolver. É um ou outro jogador, né? O São Paulo, que se primorava por fazer jogador, hoje não está tendo uma safra boa. São Paulo tem um CT em Cotia que é sensacional, mas os jogadores da base estão indo para fora. Não sei se por causa de empresário, se mudou a postura da diretoria, mas o São Paulo não está tendo mais aquela tradição de fazer o jogador de base se desenvolver. Até a gente estava comentando que talvez fosse melhor o São Paulo cair para a segunda divisão e refazer essa estrutura do que ficar contratando um jogador que não tem sentido estar num clube igual o São Paulo, né? Mas a gente é uma religião, né, Carlos? A gente torce, mas eu te falar que hoje torço menos do que eu torcia, porque o futebol está muito feio. Oi? Em relação ao doping, é um assunto importante, né? Como é que avalia a questão do doping no esporte, o que aconteceu inclusive com a Rússia hoje também no atletismo, né? Como é que é a sua avaliação? O doping é o nosso grande vilão, né? Hoje o doping você pode dividir entre os métodos ilícitos, né? E às vezes a pessoa toma um remédio para uma asma, para uma alergia e é pego no doping do mesmo jeito. Então existe muita contradição a respeito desses princípios do doping, né? Nós estamos vivendo agora, atualmente, esse pool de atletas suspensos na Rússia, no qual o governo era conivente, né? Com o meldrônio, que é uma substância que melhora o trabalho cardíaco, né? E muitos atletas foram pegos, mas com conivência do governo russo. Ao mesmo tempo, nós temos aqui um coitado que
passou um creme corticoide na boca e foi suspenso por 8 meses porque tinha corticoide no corpo. Então existe essa discrepância aí que é realmente muito polêmico. Mas o doping está aí para ser cumprido. Todo mundo que chega a um campeonato sabe que a regra do doping existe. Se está certo ou não, não importa. Importa que todo mundo atesta que vai seguir aquela regra. E se não seguir a regra, tem que ser punido. Se está certo ou errado a punição, não vem ao caso. Mas todo mundo tem que seguir aquelas regras porque faz parte do approach inicial. Não tem o que discutir. Agora, a UADA, que é a Comissão Mundial de Controle Antidoping, tem que rever algumas coisas. Já está melhorando muito, porque já está tendo o controle sanguíneo, que é uma coisa importante. A construção do passaporte biológico, através do tempo, vai conseguir fazer uma retrospectiva sanguínea de todos os atletas. Inclusive, um atleta pode perder a medalha a longo prazo se descobrir que naquele momento ele estava com algum doping que não foi pego nos exames normais. Então, a UADA está fazendo o papel dela. Temos que discordar de algumas coisas quanto ao aspecto medicamentoso de uma asma, de um paciente com diabetes, de um paciente alérgico, mas está se tentando deixar os jogos cada vez mais limpos. Isso é uma coisa importante. Tá certo. Agora temos um amistoso também aí da seleção brasileira, né? Como é que foi a sua expectativa? No próximo final de semana nós vamos fazer alguns amistosos contra a Sérvia, lá no centro de treinamento em Saquarema. É aquele ajuste final, né? Aquele ajuste de detalhes que vai ser importante, né? Tem uma curiosidade, você perguntou, das curiosidades. Nós em Londres fizemos um amistoso contra a Sérvia e naquele momento de Londres, o técnico sérvio apareceu com uma raquete do Djokovic para dar de presente para o Zé Roberto. Porque o Zé Roberto ele gosta muito de jogar tênis e tal, e o Djokovic frequentava alguns jogos de vôlei da Champions League, quando o Zé Roberto era técnico do Fenerbahçe. O Djokovic às vezes aparecia nos jogos ou outro lá. E o técnico da Sérvia nos revelou que ele é tio do Djokovic. Poxa, brincadeira. Irmão da mãe do Djokovic. E levou uma raquete para o Zé Roberto. Que bacana, hein? Foi bacana. E agora mandou uma raqueteira para completar o par. E o pessoal da Sérvia é muito nosso amigo e tal. É um pessoal bastante alegre, é muito parecido com a gente, né? E eles estão com um time muito bom. O time está certinho, o time deles. O técnico também é um técnico muito, muito bom e nós vamos fazer 2 amistosos com eles no final de semana que vem, no sábado e no domingo. Só para dar uma acertada no time aí. Aliás, o Zé Roberto Guimarães também é uma pessoa muito simples, uma pessoa muito bacana, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo num evento e eu queria saber como é que é a sua relação com o Zé Roberto Guimarães, técnico da seleção brasileira. Ele é um cara bem diferenciado, né? Uma pessoa bacana, ele é um detalhista, um estudioso, um perfeccionista, e o mérito dele é que ele conhece os outros times, né? Ele conhece as jogadoras, ele sabe pormenores, ele é um estudioso, ele é uma pessoa que não entra para perder, né? E a gente tem aprendido muito com ele, a dedicação, deixar a família longe. Ele também é uma pessoa muito família, né? Então a gente, às vezes no café da manhã, a gente vai conversando e ele fala dos netos, eu falo dos filhos, outro fala dos filhos, a gente vai... Então a convivência faz com que a gente fique numa segunda família, né? Nosso grupo da seleção é a nossa segunda casa, a nossa segunda família, né? Então nós trocamos muita figurinha e a gente aprende muito com ele. Ele é um cara sensacional, um cara muito bacana. Vamos ver agora no futuro como que ele vai decidir se fica, se vai, como é que vai ser o próximo ciclo, né? Porque vai cansando também, né? Mas ele é um cara, ele é uma pessoa vitoriosa, fantástica, merece, porque tudo que ele conquistou foi fruto do trabalho, da dedicação. É muito bacana isso. Ele é um cara muito, muito positivo.
você fala de família, para você como que é essa situação? Você tendo folga, você está sempre em São Roque, na casa dos seus pais, curtindo a família também, tem a sua esposa, seus 2 filhos. Como é para você, como é para a família, quando você viaja e fica um longo tempo fora? É muito difícil, porque agora as crianças entendem um pouco mais, né? Até, às vezes eu levo eles junto quando tem jogo no Brasil, treino, eles vão comigo, eles estão entendendo já o que está acontecendo. Mas assim, eu vou sair e volto daqui um mês. Um mês para eles ainda é uma coisa muito surreal, né? O meu filho menorzinho, o Matheus, a gente foi para a Turquia, para a China agora, ele fala, você vai voltar amanhã você está aqui? Não tem noção ainda. Claro. Né? Então, hoje, com o acesso da internet, você consegue falar, ele consegue te ver, ameniza um pouco. Mas que é muito difícil, Hoje a gente às vezes tem problema que tem que resolver, que tem que estar junto, um fica doente, outro acontece alguma coisinha, você tem que estar ali junto, né? Mas faz parte do ofício, não tem jeito. Bom, nós estamos chegando no final da nossa entrevista, só para a gente saber um pouco mais também da sua expectativa desta chave em que está o Brasil nas Olimpíadas. Como é que você avalia a chave? É uma chave difícil, Brasil, Rússia, depois vem Japão e Coreia, que são 2 escolas muito difíceis, são jogos que a gente sai cansado, exausto, cabeça explodindo, porque é um jogo muito rápido e a gente está jogando junto ali o tempo inteiro, né? Depois tem a Argentina e o time da África, que é o Camarões ou Quênia, agora Camarões, né? Então, o primeiro jogo vai ser contra o time africano, é um jogo mais tranquilo, até para passar aquela ansiedade, aquela expectativa da estreia, né? Mas o problema maior vai ser os confrontos da segunda fase, né? O outro grupo é Estados Unidos, China, Sérvia, Itália, Holanda e Porto Rico. São 6 times muito bons e assim, não dá para escolher adversário. E a segunda fase realmente vai ser uma segunda fase muito difícil. De certo é jogar o primeiro de uma chave contra o quarto da outra chave, e os 2 segundos e os 2 terceiros vão para um sorteio, e esse sorteio pode cair qualquer um, né? Então tem que fazer uma boa primeira fase para tentar sair em primeiro, porque ainda é uma sobrevida, dá uma sobrevida maior, né? Muito bem, Dr. Júlio Nardelli, quero agradecer demais esse bate-papo, essa nossa entrevista, que o Jornal da Economia de coração te agradece e parabeniza também pela pessoa que você é, um cidadão são-roquense, né, batalhador, que leva o nome de São Roque para São Paulo, lá no Hospital das Clínicas, onde você trabalha, enfim, também na seleção brasileira, e a gente fica feliz de conversar com você, que para nós você também é a nossa medalha de ouro no esporte, né, e também como ser humano. Muito obrigado pela entrevista e pelas informações importantes que você trouxe aqui para a gente. Espaço aberto para a sua mensagem final, para o seu comentário final, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você aqui mais uma vez. Você me manda as fotos da festa, pelo mais que manda as fotos e vídeos também, tá? Vou postar ao vivo, tá? E você manda as fotos da seleção, comentários. E para mim é um orgulho muito grande poder estar envolvido em tudo isso, vindo daqui de São Roque, né? O meu lugar sempre foi o Grêmio, onde a gente jogava basquete. Eu sempre tive sonho de jogar basquete, de ir para uma Olimpíada. Não fui como atleta, estou indo como membro da comissão técnica. Então, o que me enche de orgulho é ser São Roquense e poder estar participando de tudo isso. Gostaria que tivesse mais gente de São Roque na minha situação, competindo. Nós temos aí a menina do atletismo, temos alguns voluntários, né? Isso é uma coisa muito bacana pelo que o São Roque oferece, né? Para o esporte. Conseguimos fazer gente, né? Eu acho que o objetivo maior, o legado maior do esporte é sempre estar fazendo gente, fazendo o homem, fazendo a mulher, fazendo o atleta, independente se vai dar certo, se não vai dar. Nós temos que botar o esporte e a educação em primeiro plano para tentar fazer o país sair desse buraco que está. Então, o que eu fico chateado é que nós não temos um legado esportivo, não em São Roque, no Brasil inteiro. Nós tivemos uma Copa do Mundo de futebol, vamos ter os Jogos Olímpicos e não vamos ter legado nenhum para esporte, para criança. Nós vamos continuar na mesmice, dependendo do talento de um, de outro, e isso é muito pouco, né? O Brasil é muito grande
e nós teríamos que ter uma política esportiva e educacional muito melhor do que a que nós temos. Quem sabe um dia a gente pode estar num outro patamar e estar competindo de igual para igual contra as grandes potências aí. Vamos torcer para que isso aconteça um dia. Se Deus quiser. Doutor Júlio, um abração, sucesso, saúde e um bom desempenho da seleção brasileira de vôlei. Obrigado, feminino, sempre tá bom? um E que venha o ouro, tá bom? Vamos ver, vai ser difícil. Sempre é um prazer estar conversando com você. Obrigado. Jornal da Economia, um jornal diferente.